Olá, amigos. Olá, simpatizantes desse canal. Seja bem-vindo, você que é novo por aqui, a mais um conteúdo onde iremos um pouco nos expressar acerca dos mistérios da Bíblia Sagrada, do mundo em nossa volta, dos questionamentos bíblicos acerca da existência, acerca dos animais. E falar em animais, eu gostaria de trazer aqui uma opinião, um tema muito contundente, muito relevante na atualidade, que tem gerado muitos filmes, muitas edições na publicidade, em meios artísticos, quando falamos acerca dos dinossauros. O que a Bíblia nos ensina acerca dos dinossauros? Afinal, houve evolução ou criação? Os dinossauros, eles conviveram com os homens? A Terra tem quase 5 bilhões de anos ou apenas uns 6.000 anos? O que extinguiu a grande parte dos répteis da Terra? Um grande meteoro? Um dilúvio? Ou são entre a Arca de Noé? Os dinossauros entraram na Arca de Noé? Ou não entraram? Eu quero convidar você, querido, a essa reflexão nesse momento. Eu estarei aqui trazendo questionamentos acerca dessas perguntas. E eu creio que nós não vamos ficar apenas nesse vídeo. Eu creio que nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes, para assim podermos um pouco entender e tirar algumas dúvidas acerca dos dinossauros. Como a Bíblia explica os dinossauros? Vamos então para o conteúdo. Olha, primeiramente, Deus nunca se preocupou em provar a sua existência. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Onde é que está isso, irmão cristiano? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Depois, o propósito da Bíblia não é saciar as curiosidades do ser humano sobre o passado, mas o seu propósito é trazer o homem de volta para Deus através do plano da salvação, que é o seu tema principal. A Bíblia ela se baseia neste tema, de salvação. E a salvação através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, baseado na morte, de Jesus. E para aquele que não crê, conforme foi Tomé, depois da ascensão de Jesus, quando apareceu aos 12, Tomé não quis acreditar que era Jesus, Jesus, após a sua ascensão ao céu, ele andou por 40 dias, precisar para mais na terra. Ele comeu peixe, tomou água, atravessou parede e se revelou aos discípulos. E Tomé foi o único que não acreditou que era Jesus. E Jesus falou para ele: Tomé, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Pode tocar nas minhas chagas, nas minhas feridas que estavam na mão de Jesus. E Tomé ali sim fez e acreditou. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E Tomé tocou e por ele ter tocado, ele acreditou que realmente era Jesus. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas, continuando aqui, irmãos, entendemos que crer no Senhor é a prova suficiente, de adquirirmos assim a salvação, quando o nosso nome estiver ali escrito no livro da vida. Mas para aqueles que não crê, nenhuma prova é necessária. Apesar disso, a Bíblia teologicamente cita o dia em que Deus criou as grandes bestas da fera. Podemos aqui incluir as grandes bestas na tradução em grego, em aramaico, que sim, podemos sim excluir como monstros, quando fala de bestas, monstros, de feras terrestres. Conforme está relatado aonde? Aqui em Gênesis, Gênesis, no capítulo 1 e no versículo de número 20, que diz assim, E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis
de alma vivente, conforme a sua espécie. Frutificai, multiplicai e enchei as águas dos mares. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gados, répteis, bestas das feras, da terra, conforme a sua espécie. E assim o fez. Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. Mas esse conhecimento não é necessário para crer ou para a salvação. Basta crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te iluminar acerca desses conhecimentos que nós vamos aqui falarmos acerca da Bíblia, dos dinossauros, o que a Bíblia nos fala acerca disso, da evolução, das épocas. E eu quero aqui convidar você, querido, a já participar, deixar aí o seu joinha, a comungar, compartilhar esse conhecimento, esse estudo, porque vai ser algo maravilhoso, querido, que nós vamos aqui nos debruçar. Continuando os estudos. Os dinossauros existiam? É uma pergunta que eu faço aqui. A Bíblia fala dos dinossauros? Eu vou colocar aqui, a seguir nesse assunto, uma teoria. Não de uma doutrina, porém é a minha teoria, baseada na Bíblia. Existem alguns fatos que não podemos desmentir. A ciência, pois é a mesma, comprova alguns fatos impossíveis de serem ignorados. Os dinossauros existiam? Sim, os dinossauros existiam. Há quantos anos atrás eles existiram? Quantos anos do reinado tiveram o planeta Terra? Eles existiram há mais de 65 milhões de anos atrás. E na sua existência tiveram 160 milhões de anos de reinado no planeta Terra. Como eles existiram, se a Bíblia só nos fala da existência de 2000 anos atrás de Cristo e 2000 anos depois de Cristo, porque a Bíblia se dividiu, no período do Velho Mundo e no período do Novo Testamento. Desde Gênesis ao último livro registrado no Velho Testamento, Malaquias, depois de Malaquias e diante, houve ali um período de 400 anos de silêncio, até ali aparecer Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, assim citado até o livro de Apocalipse. Então houve ali uma divisão entre as histórias, certo? Antes de Cristo e depois de Cristo. Sendo os dinossauros viveram há milhões de anos atrás, certo? A ciência, por seu estudo, afirma que a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Outro fato que devemos aqui analisar é que, se afirmarmos que os dinossauros foram criados na mesma época que o homem, é o mesmo que afirmar que o homem já existiu há mais de 200 milhões de anos atrás. Sendo assim, estaremos contrariando a Bíblia. E a ciência, baseado nisto, como desmentir a ciência baseada na Bíblia. Se dissermos esta pergunta, é uma pergunta vaga, é lógico, sem qualquer resposta, seria chamar a ciência ou a Bíblia de mentirosa. Mas, como os cientistas já provaram a veracidade deste fato, então, se deixarmos as respostas vagas, estaríamos chamando a Bíblia de mentirosa. E como a Bíblia não é mentirosa, então existe sim uma explicação para os milhares de anos da existência do planeta Terra. Eu vou dar aqui um exemplo. Entre Gênesis, do capítulo 1, no verso 1, até o verso 2, existe aí, querido, um paradoxo no tempo, ou seja, uma intervenção na realidade, que diz ali, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia. A terra de Gênesis 1 e 1
não é a mesma terra de Gênesis 1 e 2, porque existe uma linha temporal entre o verso 1 e o verso 1. O livro de Gênesis é um livro totalmente distorcido acerca das épocas e dos anos. Nós temos que atentar por isso. Existem histórias ali que cita Moisés, que acreditam-se que foi Moisés quem escreveu, certo? A história de Gênesis. Existe uma linha temporal acerca das épocas e dos anos, nas histórias aqui relatadas no livro de Gênesis. No versículo 1 e 2, Deus não criaria a terra sem forma e vazia. Então vemos que algo aconteceu entre Gênesis 1 e entre Gênesis 2. Existe milhões de anos separando o período de Gênesis 1, versículo 1, e Gênesis 1, versículo 2. A princípio, esta história está meio confusa, mas explicarei no próximo conteúdo deste canal, sobre a teoria dos dinossauros dentro da Bíblia. Querido irmão, querido ouvinte, simpatizante desse canal, você que ficou comigo até aqui, eu quero aqui dividir esse tema deste conteúdo acerca dos dinossauros, o que a Bíblia fala, em 3 vídeos. E eu quero que você divulgue, eu quero que você compartilhe, que deixe aí seu likezinho, seu joinha. Se você conhece algum tema, se você se interessa por algum tipo de curiosidade, eu quero que você deixe aí nos comentários aí, fale acerca disso, o que você acha, se vale a pena continuarmos aí com esses ensinos, com esses estudos. Deixe aí, querido, os comentários, porque eu tenho por certo que será de grande valia para esse canal. É um canal que está apenas se iniciando, começando. Muitas coisas boas vão vir, vão surgir. Vamos para o nosso momento de oração. Senhor Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Neste momento eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha se apoderar dos nossos corações, nos transformando, nos dando a Tua bênção, derramando, Senhor, sobre as nossas vidas a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar sobre nós a cada momento, a cada instante, nos livrando de todo mal, de todo perigo. Você, querido, que quem sabe está passando por um momento difícil na vida, quem sabe está passando por dificuldades em áreas que muitas das vezes venham nos abalar sentimentalmente, eu quero te dizer, Jesus Cristo, ele tem a solução para os seus problemas. Deus vai prover as suas necessidades. Use a sua fé. Tenha fé em Cristo. Tenha fé em Deus. Deus, ele vai transformar a sua história. Fique conosco neste canal. Compartilhe esses tipos de conteúdo se você assim gosta. Porque eu tenho por certo que a sua história, Deus assim vai se manifestar e fazer de você uma excelência na terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude e até o próximo conteúdo. Fique com Deus e tchau, tchau.